Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um tempinho de lições e aprendizado no livro de Deus. Concluindo a carta à igreja de Esmirna. Como acontece em todas elas, o apelo do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, nesta carta, além do apelo, uma promessa. Promessa para quem? Para os vencedores. Mas, na carta propriamente dita, vencedores ou vencedor de quem? Vencedor daquele perverso imperador Tibério, aquele rei pagão que em cada cidade exigiu que se construísse uma imagem dele mesmo, como se ele fosse um Deus. Lembre-se que Jesus deu uma palavra de consolação. Não temas, isto é, não tenha medo. Eis que o diabo porá alguns de vós na prisão para serdes provados e tereis provações de 10 dias. Que a gente aprendeu que 10 dias não seria uma prisão literal, mas fala de uma prisão por poucos dias. E aquela promessa, ser fiel até a morte. Isto é, nem que seja necessário que vocês sejam mortos, mas mantenham-se fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí vem o apelo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, a promessa ao vencedor, vencedor daquele estado de tribulações, vencedor daquele estado de prisão. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Mas aí vem a pergunta: que é esta segunda morte? Lembre que lá em Apocalipse 20 e verso 6, tem aquela promessa de bem-aventurança àqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Estes não sofrerão os danos da segunda morte, mas reinarão com Cristo por 1000 anos. Olha aí a repetição novamente de segunda morte. Ah, mas
nós precisamos decifrar o que é segunda morte. Não é nada daquilo que inventaram séculos após. Purgatório. Não é aquilo que outros criaram um sistema de que a condenação ela será por parcelas. Um tempo de condenação e sai da condenação e depois mais outra parcela de condenação. Então, segunda morte, heresia. Vejamos então, aqui tem um texto que fala claro o que é segunda morte. É no próprio Apocalipse, no capítulo 20 e verso 14. Vejamos a clareza desse texto. Há uma clareza, é nítido aqui o que é esta segunda morte. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo. Aliás, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Notaram? Que clareza! Ser lançados ou ser lançado no lago do fogo é a segunda morte. Você sabe que lago do fogo ou de fogo, conforme a tradução, é o tão propalado inferno que é ensinado nas igrejas. É lógico que lago de fogo aqui não é no sentido literal. Não quer dizer que ali a pessoa vai ficar entre labaredas aquecidas em graus máximo, se fosse fornos. Não é isto. É muito pior do que isto. Aqui, fogo, lago de fogo, é aquele fogo da consciência. É aquele fogo do tormento eterno. É aquele fogo do arrependimento por não ter aceitado em tempo a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, e a pessoa ter escolhido viver nos seus próprios caminhos, viver fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, viver, como o apóstolo Paulo disse, em orgias, em bebedices, em fornicações, em idolatria, feitiçaria, viver uma vida abominável. Então, esta pessoa, este é o dano da segunda morte. Esta primeira morte, que ela é comum para todos, tanto tanto derrotados como vitoriosos, todos irão morrer. Aliás, Hebreus capítulo 9, verso 25, está claro, depois da morte, segue-se o juízo. É uma lei, é um princípio para todos. Esta é a primeira morte.
Esta é a morte física. A outra é aquela para a condenação. Mas a gente não precisa estar sujeito a esta morte. Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna que os vencedores não sofreriam o dano da segunda morte. Olha que este dano vai ser horrível. Nunca mais o indivíduo terá oportunidade para absorver na sua vida o amor e a misericórdia de Deus. É claro que ali o arrependimento será horrível, quando hoje se pode absorver o perdão, a misericórdia, a salvação. A gente conclui com aquela palavra do Senhor Jesus Cristo em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Vamos então vencer com Jesus e em nome de Jesus, e não sofreremos o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.